Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, pra gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e já adianto para vocês, hein, temos duas ótimas notícias que é pro torcedor vascaíno comemorar, tá? Duas notícias pro torcedor do Vasco comemorar. Então você, meu amigo vascaíno que caiu agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. O like é muito importante para o vídeo ser indicado aqui para mais vascaínos, para a gente chegar para mais gente, para essas boas notícias, né, chegarem para mais vascaínos. E peço a sua inscrição também. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, ainda não é um inscrito, faça a sua inscrição. O canal Machão da Gama é gratuito e sempre será. Você nunca terá que pagar nada para acompanhar aqui o nosso conteúdo, beleza? E todos os dias a gente fala sobre o nosso Vascão de manhã e de tarde para te deixar bem informado, de forma rápida e direta, daquele jeito que você gosta, beleza? Bom, as duas boas notícias que a gente vai trazer nesse vídeo. Primeiro, tá aprovada a parceria entre Vasco e Crefisa. Os 80 milhões que a Crefisa vão colocar no Vasco já foram aprovados pela Justiça. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo e vamos falar sobre Josh Wander, ex-dono aí da SAF do Vasco da Gama, que foi denunciado por fraude lá nos Estados Unidos. Depois da vinheta a gente começa, a vinheta rodou agora. Linha de crédito exclusiva a partir de 0,25% de juros ao mês. Aqui no Grupo Viriato tem condições especiais para empreendedores e empresas que querem crescer com segurança, facilidade na aprovação e prazos que cabem no seu planejamento. Atendimento personalizado para entender a sua necessidade. Transforme seus projetos em realidade sem pesar no seu bolso. E vamos falar da primeira boa notícia dessa tarde, né? A Justiça autorizou o empréstimo de 80 milhões do Vasco com a Crefisa. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro autorizou o financiamento DIP solicitado pelo Vasco e pela Vasco SAF, liberando 80 milhões da Crefisa para o Caixa Vascaíno, para garantir ali o fluxo de caixa do Vasco da Gama. O DIP é um tipo de crédito previsto na Lei de Recuperação Judicial, usado por empresas em crise para manter as operações e evitar o colapso financeiro. O valor será usado para folha salarial de atletas, custos do futebol, tributos e despesas administrativas. Como garantia, o Clube de Regatas Vasco da Gama ofereceu 10 mil ações classe A da Vasco SAF, equivalentes a 10% do capital social da SAF do Vasco, mas sem perder o controle. Essas ações só mudariam de posse caso o Vasco não pague ali o empréstimo feito com a Crefisa. A juíza Caroline Rossi destacou que o financiamento é essencial e urgente para manter a SAF do Vasco operando. O processo seguiu todas as leis da SAF, Lei Pelé e regulamentos da FIFA e da CBF. O Conselho Deliberativo não precisa aprovar, pois não é uma venda de ativo e sim uma garantia temporária. E o Vasco deve prestar contas sobre o uso dos recursos à Justiça e também à administração judicial. O Ministério Público e a administração judicial concordaram com o pedido após ajustes e redução de 50% nas garantias iniciais. No começo, o Vasco estava dando 20% da SAF como garantia para a Crefisa. Agora o Vasco está dando 10% da SAF como garantia. O empréstimo tem prioridade de pagamento sobre todos os outros credores, o que dá segurança, né, a quem empresta o dinheiro. Essa decisão reforça a confiança no processo de recuperação judicial e dá fôlego financeiro ao Vasco para atravessar o momento mais delicado da SAF. Então a Justiça aprovou o financiamento de 80 milhões da Crefisa ao Vasco da Gama, destacando ali que esse processo seguiu todas as leis. A lei da SAF, a Lei Pelé e regulamentos da FIFA e da CBF. Por mais que o presidente do Flamengo tenha
falado algumas besteiras aí na internet durante a semana, né? O Vasco fez tudo dentro da lei. Não tem o que reclamar aí do processo feito pelo Vasco da Gama. Agora, enfim, o Vasco pega esses 80 milhões da Crefisa e a Crefisa fica com 10% da SAF do Vasco como garantia. Se isso é uma ponte para, num futuro próximo, a Crefisa se tornar um investidor da SAF do Vasco, só o tempo vai dizer. Mas o boato tá aí, né? Quero a sua opinião. Você acha que isso vai acontecer? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Você sabia que só um plano de saúde oferece pronto-socorro 24 horas e internação nos melhores hospitais do Rio para quem tem 44 mais? Com o Leve Premium Sênior, você garante acesso a hospitais como Hospital São Lucas e Copacabana, Hospital Vitória na Barra da Tijuca, Casa de Saúde São José e muito mais. Leve Saúde, leve segurança. Nenhuma outra operadora sênior garante atendimento nessas emergências. Só o Leve Premium Sênior. Entre em contato agora pelo número na tela e solicite seu orçamento. Meu amigo, a outra boa notícia do dia é em relação a Josh Wander, ex-dono da SAF do Vasco. Josh Wander, sócio da 777 e ex-dono da SAF do Vasco, foi denunciado nessa quinta-feira por fraude e conspiração na Justiça dos Estados Unidos. Na acusação, os promotores americanos afirmam que o empresário fraudou credores e investidores num valor total ali de 500 milhões de dólares, conforme publicou inicialmente o jornal The New York Times. Josh Wander é acusado de fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e conspiração. Em maio de 2024, o americano já havia sido acusado por esquema de fraude. A 777 entrou em processo de falência e começou a ser administrada pela seguradora ACAP, uma das suas maiores credoras. O americano também foi acusado de usar dinheiro de credores para fins diferentes daqueles para quais havia prometido, incluindo a compra de participações em time de futebol e despesas relacionadas a uma companhia aérea do qual a 777 era dona. A seguradora ACAP colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda, mas existe dificuldade para encontrar possíveis investidores. No ano passado, um fundo entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra a diluição dos ativos da 777. Essa empresa inglesa acusava Josh Wander e os sócios de fraude e afirmavam que a empresa era uma marionete da ACAP, a quem deve 10 bilhões de reais. Em maio de 2024, Josh Wander e Steven Pasco renunciaram ali às funções na 777 Partners. Os dois sócios fundadores eram gerentes da companhia, que no mesmo mês foi afastada da SAF do Vasco por conta de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro. Então, Josh Wander agora tem problema com a Justiça americana. Vai ter que resolver lá, está sendo acusado de forma oficial. E, meu amigo, que vai em cana também, né? Que vai em cana esse americano aí. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.